Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à aula passada, né? A gente estávamos falando de higroscopicidade. A gente não terminamos ainda o conteúdo. Vamos a terminá-lo e vamos dar sequência à próxima aula. Durante a secagem, a retirada da umidade é obtida pela movimentação da água decorrente de uma diferença de pressão de vapor d'água entre a superfície do produto a ser secado e o ar que o envolve. Então, a gente podemos observar aqui, né, um grão de milho aqui expressando a perca de água. Aqui está ocorrendo a difusão. O que é difusão? Quando ocorre a seca, a perca de água na parte externa do grão, tanto de milho, de soja ou qualquer outro grão, o que vai acontecer? Água interna, essas intercelulares, que são as águas absorvidas, elas vão migrar para a parte externa, para que ela seja evaporada também. Então, isso é um processo chamado difusão. Então, quando a água absorvida, que se constitui na parte externa, é evaporada, automaticamente acontece essa difusão, que é a migração da água que é interna, intercelulares, que é absorvida, vai migrar para as paredes externas do grão. Então, esse processo chama de fusão. Fatores que interferem na higroscopicidade: gradiente hídrico e temperatura. A temperatura interfere inversamente na umidade relativa. Quanto maior for a temperatura menor será a umidade relativa do ar. Então, pelo tudo que a gente já vimos anteriormente, citado assim. Quanto você eleva a temperatura do ar, essas partículas de ar que possui água, essa saturação, ela vai caindo a umidade. Então, isso é fato. Você aqueceu, vai ter perca de água. Então, a umidade vai cair. Sorção. Quando a gente fala de sorção, é quando a pressão de vapor do ar for maior do que a pressão de vapor dos grãos. Então, quando a umidade relativa do ar tiver maior que a umidade relativa dos grãos, o que vai acontecer? O grão vai absorver essa umidade do ar. Então, vai acontecer até chegar no equilíbrio higroscópico. Então, quanto maior for do ar, a temperatura, o grão vai absorver do ar. A sorção pode ocorrer por adsorção ou absorção. Ambas resultam em reumedecimento dos grãos, que foi tudo aquilo que a gente falou na aula passada. A absorção é quando o grão absorve para a parte interna, e a adsorção é quando essa água é absorvida na parte externa do grão, onde fica o pericarpo, a epiderme, tudo que compõe a casca do grão. Gradiente hídrico e temperatura. Absorção é a fixação de uma substância, em geral líquida ou gasosa, no interior de outra substância ou material, em geral sólido. Então, foi tudo que eu falei. Aqui a gente está falando absorção em geral, não somente em grãos. Adsorção é a fixação de uma substância ou adsorvato na superfície de outra adsorvente. Então, é a fixação de água em forma de gás em cima de outra superfície, em geral, não somente em grão. Quando a pressão de vapor do ar for menor do que a dos grãos, ocorrerá a dissorção, que conduzirá à secagem. Como a gente já viu também, dissorção é a perca de água dos grãos. Então, se quando
a umidade relativa do ar está maior que a da semente, vai acontecer a sorção, que é o absorvimento de água. Agora, quando o grão possui uma porcentagem de umidade relativa maior do que a do ar, o que vai acontecer? Vai acontecer a dissorção, que é a perca de água para o meio que se encontra, para o ar, até chegar no equilíbrio higroscópico. Se a pressão de vapor do ar for menor que a pressão de vapor periférica do grão, a água periférica evaporará e se forma um desequilíbrio interno de umidade, o qual gera um gradiente hídrico e faz ocorrer um processo de movimentação da água por difusão, do interior para a periferia pelos poros intragranulares. Então é aquilo que eu acabei de dizer, é a transferência de água do meio para a periferia, que é a parte externa, mais externa do grão. Isso acontece pelos poros intragranulares, que é os poros que dividem uma célula da outra. É onde que essa água vai percorrer por difusão. Secagem com ar aquecido. Secagem com ar aquecido é quando a gente estamos num silo preparado, que ele não vai ser secado no meio natural. A gente vamos usar um ar forçado e aquecido. O mecanismo de secagem é constituído de dois fenômenos fundamentais: a difusão e a evaporação. Difusão, responsável pelo movimento da água do interior do grão para a periferia. Então, quando você usa a secagem aquecida, você vai ter uma secagem da parte externa da periferia do grão mais rápida. Você vai acelerar o processo de secagem. Automaticamente isso vai fazer com que ocorra a difusão, que é a migração de água para a periferia do grão. E quando isso acontecer, vai acontecer a evaporação, na qual a água é removida do grão para o ambiente através do ar. Então, quando isso acontece, vai acontecer a evaporação, que vai para o ar. Então, migra, evapora, secou, migra, evapora, migrou, secou, evaporou. Então, esse processo vai acontecendo, essa migração, essa difusão, até chegar ao equilíbrio higroscópico. Os grãos são formados por macromoléculas como carboidratos, proteínas e lipídios, orgânicas e minerais. Aqui estou falando da parte interna do grãos, né? Os nutrientes que ele possui são carboidratos, proteínas. Dentro de carboidratos, proteínas tem várias outras moléculas, e lipídios, que são gorduras. Quando as moléculas de lipídios são quebradas, formam lipídios derivados ou mistos, os fosfolipídios e os fitosteróis. Quando essa molécula de lipídio é quebrada de gordura, ela se transforma em outras duas moléculas, que são as duas que a gente acabamos de ver. Os principais representantes dos fosfolipídios são as leticinas, presentes em quantidades apreciáveis em soja e milho. É outro componente que contém dentro de um grão de milho ou de soja ou de outros. Qual a fração do grão mais suscetível à deteriorização durante o armazenamento? Lipídios. O lipídio ele é fundamental para o apodrecimento do grão. Então ele vai acelerar o processo de estragamento, como que se fala, de deteriorização. Seja pela redução do seu conteúdo total ou pela suscetibilidade a alterações estruturais. Então, quando ele sofre alterações estruturais, essa molécula ela é sensível, então vai acelerar
a vida útil do grão. É onde que vai acontecer o melamento, entre outros processos que acompanham a deteriorização do produto. Um exemplo de algo que vai acontecer com o produto depois de beneficiado, não somente do grão, mas também depois de beneficiado. A rancidez pode ocorrer de duas formas: hidrolítica e oxidativa. Então, através dessas quebras de lipídios e dioxinas que vai acelerando o metabolismo, vai acontecer essas duas formas de rancidez, que o óleo fica ranço. Antigamente, acho que vocês vão se lembrar que a embalagem de óleo ela vinha numa lata fechada, né? Hoje ela já se vem em plástico. Por que ela vinha em lata fechada? Para que ela não obtesse a luz do sol, porque a luz do sol através de uma molécula que o grão possuía, quando ela entrava em contato com a luz do sol, ela causava a rancidez do óleo. Hoje nós temos as antioxidantes, né? Que são, como se diz, moléculas também desenvolvidas que você fixa hoje no óleo para você neutralizar essa oxidatividade, para que não haja mais essa rancidez. Por isso que hoje o óleo pode ser comercializado em embalagens de plástico, né? Então, quando a gente fala da parte hidrolítica, quase não é mensurada hoje nas literaturas, né? O que é mais importante para a gente, interessante, é oxidativa, né? A rancidez oxidativa produz radicais livres. É a presença de luz, o oxigênio e íons metálicos em altas temperaturas aceleram o processo. É onde que vai acontecer isso daí, de causar rancidez, e a gente vamos adicionar o antioxidante para neutralizar. Mais um exemplo, que vocês podem muito observar nos mercados. Quando vocês vejam o óleo de azeite em vidro escuro e em vidro mais transparente. Se vocês observarem, o do vidro transparente ele é mais escuro do que o vidro claro. Por quê? Porque ele tem uma quantidade maior de antioxidantes, para que não haja essa rancidez. Então, por isso que ele tem a cor mais escura. Quanto o vidro escuro, ele já possui uma própria barreira contra a luz ultravioleta. É necessário, professor, utilizar os antioxidantes? Sim, necessário, mas em menor quantidade. Professor, faz mal à saúde? Em quantidades excessivas, sim. Vamos dizer assim, não é que faz mal, mas o que é em vidro escuro, ele é mais benéfico à saúde do que é dentro dos vidros claros, devido à quantidade de oxidantes que é colocado no meio. As lipoxiginases são as enzimas do próprio grão ou produzidas por pragas ou micro-organismos associados que atuam sobre os ácidos graxos e provocam odores desagradáveis e sabores desagradáveis aos grãos. Então, isso aqui é outra enzima, né? Lipoxiginases, que quando ao ataque de grãos, ela vai ser estimulada e vai causar gostos e odores desagradáveis. Então, vai alterar o produto, o sabor, o cheiro. Isso cai, como se diz, a produtividade. Produtividade não, a questão de vendas e a qualidade do produto. Então, quando um lote ele chega a um ponto de causar odor desagradável e gosto desagradável, ele vai ser descartado. Então, você está tendo perca de produto também, porque você colheu o produto, você mandou para o campo, beneficiou errado, então você perdeu o produto e perdeu toda aquela mão de obra que foi exercida em cima. Então, depois vem o controle de qualidade, a garantia de qualidade, depois do beneficiamento, e vai fazer todos os testes em cima para ver o lote que vai para frente e o que vai ser descartado.
Logo, o acompanhamento da variação da acidez da gordura nos grãos ao longo do armazenamento é uma medida adequada para avaliar a conservabilidade dos grãos. Então, quando você colhe o grão, você transporta, você beneficia, você seca, você armazena, você beneficia e transforma em produto. Então, em todos esses processos, até chegar à prateleira, a comercialização, tem que ser verificado a acidez desse produto. Para quê? Para uma melhor conservabilidade do produto. Professor, é feito todos os processos? Infelizmente, ainda não, mas deveria ser feito. Além dos lipídios, as proteínas também podem sofrer degradação. A depreciação nutricional do grão influencia diretamente as formulações de rações, obrigando os profissionais a buscarem ferramentas para compensá-las. Então, todo esse manejo inadequado, você vai sofrer quebras de moléculas, de nutrientes, degradação, e vai dar alterações em todos os tipos, seja no processamento de óleo, como no processamento seco, como no processamento de rações. Então vai ter vários tipos de interferência de sabor, de odor, né, no meio, e você vai estar perdendo, vai ter que tomar, no caso de animal, você pode tomar medidas para tentar recuperar essa ração para poder vender e ainda não ter aquela perca total. Mas quando a gente fala de alimentação humana, não existe isso. Ficou ruim, não tem o meio bom ou meio ruim, ou está bom ou está ruim. Então esse produto é descartável. Bom, pessoal, a nossa aula sobre higroscopicidade e tudo que a gente falamos hoje acaba por aqui. Agora vamos dar sequência à nossa nova matéria e nossa nova aula, né? Bom, uma leve introdução. Até agora nós falamos já, né, de armazenamento de grãos no Brasil, foi a nossa primeira aula. Propriedades dos grãos que estão ligados ao armazenamento e à conservação, que dentre deles está a porosidade, que é formas e tipos de porosidades, fatores que interferem na porosidade, consequência da porosidade, condutibilidade térmica, formas de propagação de calor, fatores que interferem na propagação de calor, consequências da propagação de calor, higroscopicidade, que foi o que a gente acabamos de falar, formas e tipos de higroscopicidade e fatores que interferem na higroscopicidade. Vamos ainda falar algo agora no começo de higroscopicidade para terminar essa matéria. Equilíbrio higroscópico. O equilíbrio higroscópico é dependente da espécie de grão devido à constituição e da temperatura do ar. Quando a gente já tínhamos falado, equilíbrio higroscópico é quando a mesma porcentagem que o grão doa de água, né, em forma de vapor, ela vai receber do ar. Isso é o equilíbrio higroscópico. E como que isso vai depender? Vai depender de espécie. Porque o equilíbrio higroscópico ele pode ser tanto fechado a 15, 16, 17, 14, 30% de umidade, que pode haver o equilíbrio entre o ar e o grão. Só que tem espécies que vai ser mais baixo o equilíbrio e tem grãos que vai ser acima da média. Alguns com 15, outros com 20, outros com 30. Por quê? Porque tem grãos que têm o teor maior de umidade, tem outros que têm teor menor de umidade, tanto pela sua constituição, tanto pelos seus carboidratos, suas proteínas, seus lipídios, até pelo tamanho e pelo seu formato, até a quantidade de fibra também. E da temperatura do ar.
se você está com uma temperatura 20, se você está com uma temperatura 30, então vai ter o equilíbrio também decorrente ao tipo de temperatura que você está usando lá dentro. Aqui eu coloquei algumas fotos, né? Trigo, canola, milho. Lembrando que os materiais, as leguminosas e até o milho, ela possui um teor maior de umidade do que as que possuem palha, como o arroz, como o trigo e entre outros. Quanto maior forem os teores de proteínas ou de carboidratos dos grãos, maior será a sua higroscopicidade e maior será a umidade em que estarão em equilíbrio higroscópico. Quanto maior for o teor de gorduras dos grãos, menor será a sua higroscopicidade e menor será a umidade em que estarão em equilíbrio higroscópico. Daqui a pouco eu vou na lousa, vou fazer um esquema para vocês desse grão, mas só vou esperar um pouquinho mais, que tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês, mas vocês vão entender bem resumidamente, melhor do que vendo só escritas. Então, quando eu falo assim, quanto maior for os teores de proteína ou de carboidratos no grão, maior será a higroscopicidade, maior será a umidade e que estará em equilíbrio higroscópico. Por quê? Porque o grão que ele possui maior teor de proteína e de carboidrato, essa água encontrada, essa umidade encontrada dentro do grão, ela vai estar dentro de um suco celular. Essa proteína vai estar fixada junto com essa água, ela vai se misturar. Portanto, que para a semente poder consumir essas reservas, essas proteínas, esses carboidratos, para a sua própria sobrevivência, ela precisa da água para ser absorvida, porque senão não tem absorção. Por isso que quando você chega a um teor muito baixo de umidade, você tem um tempo de vida menor, porque a planta não vai, a semente ou o grão não vai conseguir se alimentar. Agora, quando nós falamos de gordura, vamos pensar o seguinte: gordura, quando ela está na parte líquida, ela é um óleo. Óleo com água não se mistura. Então, onde que está preenchido por essa gordura, não há o preenchimento de água, porque não há aquela mistura. Então, duas matérias não ocupam o mesmo espaço. Aqui falamos, quando maior for o teor de gorduras dos grãos, menor será a sua higroscopicidade. Por quê? Porque ela vai se fechar a um teor menor de umidade, porque pela sua própria composição de gordura, ela vai ter um teor menor de umidade nos grãos. E será a umidade em que estarão em equilíbrio higroscópico. Quanto maior for o teor de gordura dos grãos, mais intensa deve ser a secagem, e menor deve ser a umidade de conservação com que devem ser armazenados. Por quê? Porque quando essa água não está misturada com a célula ali junto com os carboidratos e com as proteínas, ela vai estar dentro de uma célula separada da gordura. Então, ela vai sofrer uma perca de água mais rápida, ela vai evaporar mais rápido, né? E se você coloca uma quantidade maior de umidade dentro do seu silo, o teor do ar com umidade alta, o que vai acontecer? Essa água vai ser absorvida. O que é absorvida? A maioria dessa água, da absorção da água, ela vai para a periferia do grão, não para a parte interna. Por quê? Porque essas células internas já está preenchida por gordura. Então essa água vai ficar localizada na periferia, na parte externa. Então vai sofrer uma perca de água maior, uma evaporação maior, vai haver condensação, pingamento, e o que vai acontecer? Tudo aquilo que nós já vimos. Vai acontecer aquele melamento, aquela crosta que vai fazer, e vai germinar também dentro do silo. Então, por isso que tem que ser uma secagem rápida, com teor de umidade menor. Quanto menores
e mais danificados forem os grãos, menor ainda deve ser a umidade para sua conservação. Porque quando você danifica um grão, você quebra, você está como se fizesse um corte. Você está deixando tudo para poder entrada de vírus, de bactérias, para infeccionar. Então o grão é a mesma coisa. Quando você quebra o grão, ele vai estar propício a patógenos, tanto vírus como bactérias. E se você eleva a umidade do ar, isso é favorável para a formação de colônias de fungo. Então, por isso que a umidade tem que ser baixa também, para evitar esses processos que podem levar às percas e prejuízos astronômicos aí. Os grãos em um ambiente com ar com a mesma umidade relativa podem ter diferentes conteúdos de umidade, com curvas de dissorção e reumedecimento, diferentes em consequências do fenômeno da esterese. Esterese é aquele efeito sanfona numa pessoa que emagrece, engorda, emagrece, engorda. O que é essa esterese? É a perca de água, absorção de água, perca de água e absorção de água. Então tem grãos maiores e grãos menores. Então vai ter uma relação diferente do conteúdo de umidade dentro de um próprio ambiente que tem a umidade do ar exatamente igual. Então vai ter essa variação. Esterese, variação que o grão sofre na aproximação do equilíbrio higroscópico, no qual ganha sorção, ganha água, ou cede dissorção água. Então é a ganha e o perco de água, ganho e perca de água. Lembrando que esse ganho e perca de água é em forma de vapor. A capacidade de ceder água é cerca de 7 vezes maior do que a de ganhar água. Então, quando você perde água, a capacidade de perder água de um grão é 7 vezes maior do que a de ganhar. Aí vocês perguntam, professor, mas você acabou de falar que o equilíbrio higroscópico é quanto o tanto que o grão perde de água em forma de vapor, ele recebe também de água em forma de vapor. Sim, mas só que aqui a gente estamos falando a aproximação do equilíbrio higroscópico acontece a esterese. Então, antes de chegar no equilíbrio higroscópico, o que vai acontecer? Ele vai perder 7 vezes mais do que recebe. É por isso que há a secagem. Se tivesse a proporção do tanto que ele ganha, ele recebe, e antes de chegar no equilíbrio higroscópico, ele nunca ia chegar no equilíbrio higroscópico. Porque se o grão estivesse com 25% de umidade e o ar estivesse com 20, vamos dar um exemplo, ele doa 1 para o ar doa 1 para ele. Então o ar vai ficar com 20 novamente e ele vai ficar com 25. Então, enquanto não chegar no equilíbrio higroscópico, o grão tem 7 vezes mais perca de água do que ele ganha. Unidade de conservação. Existem pelo menos 2 hipóteses para o fato. Então, todo esse processo que a gente falamos ali atrás, que o grão perde água 7 vezes mais do que recebe, então tem 2 explicações lógicas para isso. Na realidade, se você for pesquisar na internet ou em algumas literaturas, tem vários outros tipos de hipóteses citadas. Mas aqui está citada as 2 que tiveram mais testes em cima e obteram resultados mais satisfatórios. A primeira, os grãos são constituídos de poros com espaços de pequeno diâmetro, formado um gargalo entre tubos menores e maiores. Então, quando essa água ela sai do grão em forma de vapor, ela vai sair em forma de um funil, que vai formando um gargalo. Só que quando essa água sai dessa célula, ela vai ser preenchida por oxigênio.
Então sai a água e é preenchida por oxigênio. Então, para reumedecer, para essa água voltar, ela tem que tirar totalmente esse oxigênio dentro dessa célula que está ocupado ou dentro desse poros. E isso fica difícil. Por quê? Porque esse espaço já está ocupado e a área de entrada é menor do que a área de saída. Então fica difícil do reumedecimento desse grão. Segunda hipótese, os poros se contraem na perda de água e podem se dilatar no ganho de água, porém em menor proporção. Quando a gente fala, os poros estão assim, tem milhares de poros dentro de um grão. Quando ele perde água, ele vai fazer isso aqui, ele vai se fechar. Quando ele for reumedecer, esse poros vai abrir. Só que nem todos vai dilatar. Muitos deles vão continuar fechados. Então, por isso que dificulta também a entrada de água. Então, essas são as duas explicações mais testadas por pesquisadores que tiveram resultados mais que chegaram à realidade dessas percas, do fato ocorrido. Os fenômenos de sorção e dissorção, quando a gente falamos de sorção e dissorção, ganho e perca de água, estão relacionados com a forma da integridade da água, com a estrutura e dos demais constituintes. Então, quando a gente fala de ganho e perca de água, isso está na estrutura do grão e nos constituintes que tem dentro do grão, lipídios, carboidratos, proteínas e assim por diante. A água no interior do grão se apresenta sobre 3 formas: livres, adsorvida e combinada. Alguns literaturas colocam como 4 tipos, isso muito antigamente, mas pesquisas vieram sendo feitas ao longo do tempo e deixaram para trás aquilo e se encaixou agora como livre, adsorvida e combinada. Agora são 3 tipos de água encontradas dentro do grão. Quando a gente fala de água livre, a gente fala que é água que é suportada pelas moléculas responsáveis pela fixação da estrutura orgânica entre os passos intercelulares. Ela se evapora facilmente pela ação do calor. A água adsorvida, na sua maior parte, está associada a substâncias de adsorventes do material sólido, presente pelo sistema de atração molecular. Água combinada denominada água de constituição e parte da estrutura química, presa aos componentes do grão e integra as estruturas de reserva. Agora, pessoal, eu vou na lousa para explicar essa parte dos 3 tipos de água constituinte no grãos e vou explicar também aquela parte que eu fiquei devendo para vocês na lousa, na parte do teor de gordura devido à absorção de água, sobre a absorção de água. Bom, pessoal, vou fazer um desenho esquemático aqui para vocês agora, para a gente tentar interpretar tudo aquilo que foi dito, para a gente simplificar, ficar mais fácil para vocês aprender. Vamos desenhar um grãozinho de soja, né? Não liga com o desenho que eu não sou um bom desenhista.
Bom, pessoal, aqui eu fiz um desenho esquemático de uma soja, um grão de soja cortado no meio, aumentado aí 1000 vezes, para a gente ver. Aqui a gente está falando das células que tem, né? As células vegetais. Aqui nós estamos falando, essa figura representa toda a camada da casca, como vocês dizem, epiderme, pericarpo e assim por diante, né? E aqui nós estamos falando essa parte aqui estamos falando dos poros que constituem o grão. Macroporos, que são os maiores, e os microporos. Quando a gente fala de água livre, a gente fala que ela está na parte intercelulares, intracelulares. O que é? É essa água que está localizada entre as células. Essas são consideradas água livre. Quando a gente fala de água adsorvida, estamos falando dessa água que está nesta região, localizada nesta região. Quando nós falamos de água combinada, nós estamos falando da água que está dentro da célula, dentro das partes químicas. Aonde que está aqui? Aqui tem os carboidratos, aqui temos as proteínas e aqui temos lipídios. Quando eu estava falando que células, grãos que têm maior teor de carboidratos e de proteínas, ela tem maior absorção de água do que as que têm gordura. Por quê? Porque quando a gente temos água aqui dentro, os carboidratos e as proteínas estão misturados junto com essa água para absorção. Quando a gente falamos de gordura, acontece isso. Gordura para um lado e água para o outro. Então, por isso que dificulta a penetração de água. Água não se mistura, gordura não se mistura. Então, aqui nós temos moléculas separadas. Então, essa água é mais fácil de ser evaporada do que essa. Essa água vai ser migrada para essas regiões, a periferia, onde vai ser evaporada. Bom, pessoal, esse é um desenho esquemático, simplifica tudo. Água adsorvida, água livre e água combinada. O conceito de teor de água, ou grau de umidade, reside no fato de os grãos serem constituídos por uma certa quantidade de água e de um complexo de substâncias sólidas, que compõem sua fração de matéria seca. O que está falando aqui? Que o teor de água ou grau de umidade é o componente inteiro, matéria seca e matéria úmida. Então é o grão em si, que é constituído de matéria seca e matéria úmida. E o teor de água. Esta água presente nos grãos é o fator mais importante e determina não apenas a qualidade, mas seu autometabolismo, é o de micro-organismos associados, os quais poderão prejudicar o seu valor. Sim, a água é de fundamental importância. Por quê? Como todo ser vivo necessita de água para sobreviver, o grão não é diferente, pois ele também é um ser vivo. Então ele necessita da água para poder pegar todas essas reservas que estão constituídas dentro dele, em formas de carboidratos, em formas de lipídios, em formas de proteínas e assim por diante.
E também, só que o excesso de água, o que vai acontecer? Vai trazer patógenos que vai causar a deteriorização deste grão, né? Então vai acelerar o processo de estragamento, o envelhecimento desse grão. É onde que vai também ser liberado, quanto o teor de umidade ele é maior, vai ser liberado o etileno, que é uma enzima que vai acelerar o amadurecimento e o processo de finalização daquele grão, da parte terminal. Na prática, não existe um valor específico de conteúdo de água no grão que delimite a separação entre a água dissolvida e a água absorvida. A água dissolvida e a água absorvida está dentro de sorção. A água dissolvida vai para a periferia, que é a parte externa, e a absorvida vai para os espaços intracelulares. Só que não tem um método ou maneira de identificar a quantidade de umidade que tem na absorvida, que é na parte da periferia, e não tem como saber também qual é a quantidade que tem só na parte intracelular. É por isso que na avaliação da umidade, a água dissolvida e a água absorvida são consideradas como uma só fração. Então, elas são consideradas uma só, porque não tem como ser separadas. E são consideradas como água livre. Umidade em base úmida se relaciona à quantidade de água existente com o peso total de grãos, usada em indicações comerciais e no estabelecimento a preços. Então, isso aqui é muito utilizado para vendas, né? Umidade em base úmida nada mais é do que o peso total do grão, tanto como matéria seca, como o teor de umidade que nele constitui. Quando a gente falamos umidade em base seca, a gente estamos falando só do teor de matéria seca. São mais utilizados em trabalhos de pesquisas, né, e cálculos específicos para determinação de algo que você está querendo pesquisar ou algum trabalho científico. Estrutura química e sorção da água. Quando a gente falamos estrutura química, é tudo o que compõe dentro de uma célula. Os carboidratos, lipídios, proteínas e outros. A adsorção é maior em açúcares, proteínas e lipídios. Lembrando que em açúcar é maior, depois em proteínas em segundos lugares e em lipídios em terceiro lugar. Porque entra tudo aquilo que eu já falei, absorção de água em grãos que tem um teor maior de lipídios, de gordura, é bem menor a absorção de água. Amido. As moléculas de amido apresentam um grande número de grupos hidroxílicos, pontes de hidrogênios, ligações entre H e OFON, que são pontos de polaridade. Quanto maior for o número de pontes, maior será a retenção de água. A água é polar. O que é polar? Quando um material atrai o outro. Então, uma estrutura de açúcar, que é um aminoácido é um açúcar. Ela tem várias pontes de nitrogênio. E cada molécula dessa de água vai ser ligada numa molécula desta de hidrogênio. Agora, quando a gente falamos de lipídios, a gente temos muito menos pontes de hidrogênio. Então, por isso que a ligação de água nesses hidrogênios são menores, porque constitui uma quantidade menor de pontes de hidrogênio. Eu coloquei um desenho esquemático aqui, onde que o amido está recebendo a água, aí ele incha, acontece essa quebra de amido, e quando quebra esse amido, forma várias
pontes de nitrogênio. E onde a gente vemos essas gotinhas de água aqui dentro dessas moléculas de amido, são todas moléculas de água ligado ao hidrogênio da molécula de amido. Proteínas. A água absorvida pela proteína na primeira camada fica ligada ao lado polar da cadeia e, dependendo dos grupos presentes nos aminoácidos que compõem a proteína, pode prender mais ou menos as moléculas de água. Então, se vai prender mais ou menos as moléculas de água, vai depender da proteína e do aminoácido que compõe essa proteína. Lipídios. Não tem facilidade de reter água. Quanto maior for a quantidade de gorduras do grão, menores devem ser sua umidade e a temperatura de armazenamento. Por quê? Quando a gente fala quanto maior for o teor de gordura desses grãos, menor tem que ser a umidade que circunda ali a região. Porque quando essa água em forma de vapor, essa umidade é absorvida pelo grão, acontece essa sorção, o que vai acontecer? Por ela ser uma molécula que é um grão que ela tem uma constituição maior de gordura, ela vai fazer com que essa água se evapore mais rápido. Ela vai se evaporar mais rápido. E quando você deixa ela por um tempo maior, um tempo menor de armazenamento e eleva essa temperatura, vai acontecer uma evaporação mais rápida, e vai acontecer o que? Aquele acúmulo de vapor no ar, na parte superior, vai acontecer a condensação e vai acontecer o gotejamento. E também o próprio melamento desses grãos que vão transpirar e vão, como se diz, contaminar os grãos que estão do lado. Então vai acontecendo uma junção de transpiração. Essa transpira para essa para essa para essa para essa. Vai formando uma crosta, então vai ter uma grande área contaminada por essa transpiração. É onde que vai acontecer aquela barreira que vai impedir a passagem de ar, dificultando o secamento. Grãos armazenados em sacos de juta, algodão ou outro material higroscópico, a gente falamos que é um material higroscópico porque ele tem capacidade de troca de umidade com o ar também. Tem sua umidade alterada frequentemente pelas oscilações da umidade relativa do ar atmosférico. Quando a gente fala em ar atmosférico, é todo o ar que compõe uma atmosfera. Então ele também tem troca de água em forma de vapor com o ar. Se o ar ali que está compondo a atmosfera estiver alto, o que vai acontecer? Esses próprios sacos, eles vão absorver essa umidade e vai ser transferido para a semente, principalmente aquelas sementes que estão próximas ali das extremidades da sacaria. Quando a gente fala de juta é um vegetal, um vegetal de fibra, que são retirados para tecer esses sacos. Eles são utilizados em embalagens. Em armazenamento a granel ou em recipientes totalmente fechados, a umidade relativa do ar que será influenciada pela umidade dos grãos. Aí vocês perguntam, professor, mas totalmente fechado? Os silos de hoje não tem exaustores, não tem várias tecnologias para circulação de ar? Sim, mas isso acontece muito em pequenos e médios produtores que armazenam o seu grão. Quando a gente falamos de silo, a gente falamos do processo de secagem, mas tem os armazéns, onde que são totalmente fechados.
Aí você coloca um teor de umidade do grão baixo ou alto, e o ambiente ali está todo fechado, não tem como alterar aquela umidade, porque não tem entrada de ar que vem de fora. Então quem vai controlar essa umidade que está relativa do ar ali, da atmosfera, é a umidade que está no grão. Então se o grão tiver alto teor de umidade, ele vai aumentar o teor de umidade dentro desse barracão. Para a determinação de umidade dos grãos, existem vários métodos, os quais são classificados basicamente em 2 grupos. Então aqui vamos falar agora os métodos que tem para você fazer a identificação de umidade nos grãos, que são os métodos diretos e os indiretos. Quando a gente falamos de métodos indiretos, a gente falamos dos métodos por secagem. Quando a gente falamos dos métodos indiretos, a gente falamos dos métodos por condutividade elétrica. Métodos diretos têm boa exatidão, mas sua execução exige tempo prolongado e trabalho meticuloso. Por quê? Quando a gente falamos de método direto, a gente estamos falando de estufa, já estamos falando de infravermelho, a gente estamos falando também por evaporação, né? Então, quando a gente colocamos um material na estufa, a gente temos que deixar ela 24 horas, né, a 105 graus Celsius, com uma oscilação de 3 para cima ou de 3 para baixo na temperatura. E tem que ter entrada de ar naturalmente. Então, 24 horas, isso tem que ser observado direto, porque se você deixar um período sem ser observado, o que pode acontecer? Pode ter uma oscilação na sua estufa, ela pode subir a temperatura e você contamina o material. Então você não vai ter aquele resultado satisfatório no final, um resultado coerente. Os métodos diretos, a determinação é baseada na perda de peso sofrida pelos grãos de uma amostra de peso conhecido devido à retirada da água livre que contém, obtendo-se o resultado pela relação entre o peso da água resolvida e o peso da amostra inicial, em geral expressa em porcentagem. Então, quando a gente falamos de estufa aqui, o que vamos fazer? A gente vamos colocar o recipiente, vamos coletar várias amostras, vamos colocar num recipiente números de amostras de pesos iguais, vamos pesá-lo antes da secagem, vamos colocar dentro dessa estufa, vamos deixar por 24 horas a 105 graus Celsius. Depois de 24 horas vamos tirar e vamos pesar novamente. Sofreu toda essa perca de água por evaporação esse tempo, e a diferença que dá entre a amostra inicial e a amostra final vai ser feito o cálculo, e é onde vamos achar o percentual que teve de umidade ali na semente. Pessoal, por hoje a gente vamos ficando por aqui. Hoje a gente falamos um pouquinho de higroscopicidade e a absorção de água, né, pelas sementes, e qual delas tem mais absorção de água, e absorção de água através de água evaporada, né, em vapor. Falamos também dos tipos de águas que são encontradas dentro da semente, são
os 3 tipos que falamos e algumas formas a primeira forma de identificar o teor de umidade dos grãos. Voltamos na semana que vem para darmos continuidade à nossa aula. Uma boa noite para todos e uma boa semana.